Os Monkees foram criados para trazer sorrisos ao público, com músicos talentosos, travessuras sem fim e a sensação de que nada poderia dar errado. Mas o tempo revelou um lado mais sombrio. Com o passar dos anos, os membros desapareceram silenciosamente, deixando os fãs atônitos com sua partida repentina. Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade por trás do que aconteceu e celebramos o legado que eles deixaram. Michael Nesmith, como Mike. O guitarrista sério e de gorro da banda The Monkees, é interpretado por Michael Nesmith. Aos 23 anos, seu personagem exala uma inteligência calma e contida, um contraponto ao caos da música pop. Por trás das lentes da câmera, essa contenção mascarava uma raiva latente por ser estereotipado em uma persona que ele nunca quis ser. Nascido em 30 de dezembro de 1942, em Houston, Texas, Robert Michael Nesmith foi criado por uma mãe solteira após o divórcio de seus pais quando ele tinha 4 anos. Sua infância foi marcada por instabilidade e privações, mudanças frequentes de residência, poucos recursos financeiros e longos períodos de solidão emocional. Embora sua mãe tenha enriquecido posteriormente graças à invenção do corretivo líquido eletrônico, esse sucesso veio depois de seus anos de formação. O trauma da privação na infância moldou sua desconfiança em relação a sistemas e autoridade. Dentro dos Monkees, Nesmith desafiou abertamente a imagem estabelecida, chegando a dar um soco na parede de um hotel durante uma disputa contratual, um ato que simbolizava sua recusa em ser controlado. Após deixar o grupo, ele demonstrou esse espírito rebelde por meio de ações práticas. Ganhou um Grammy pela canção Elephant Parts em 1981. Foi pioneiro no gênero de videoclipes e deixou uma marca indelével com projetos como Repo Man. No entanto, sua vida pessoal teve um preço. Seus 3 casamentos terminaram em divórcio devido ao distanciamento e à falta de afeto. Seu relacionamento com os filhos era complicado, repleto de culpa e ansiedade, incluindo o fato de um dos filhos ter lutado contra o vício por um longo período. Os problemas de saúde surgiram tardiamente, mas eram muito graves. Uma grave doença cardíaca levou a uma cirurgia de revascularização do miocárdio com 4 enxertos em 2018, um sinal de alerta que seu corpo vinha lhe dando há anos. Em 10 de dezembro de 2021, Michael Nesmith faleceu em sua casa na Califórnia, vítima de insuficiência cardíaca, menos de um mês após sua última apresentação. Ele tinha 78 anos e estava cercado por sua família. A batalha final terminou. Seu patrimônio líquido, estimado em 50 milhões de dólares americanos, reflete não apenas os direitos autorais dos Monkees, mas também as decisões comerciais astutas que remodelaram a indústria da música. Davy Jones como Davy. Davy, o galã romântico dos Monkees, interpretado por Davy Jones. Aos 20 anos, em 1965, ele assumiu esse papel e permaneceu nele durante toda a exibição original da série. O personagem foi retratado como gentil, otimista e incrivelmente acessível, e o público o acolheu imediatamente. Em poucos meses, essa imagem amável se misturou perfeitamente com sua vida real. Nascido em 30 de dezembro de 1945, em Manchester, Inglaterra, David Thomas Jones cresceu em uma família operária pequena e apertada, com 4 irmãos. A pobreza era uma constante, mas a tragédia chegou cedo. Sua mãe morreu de doença pulmonar quando ele tinha apenas 14 anos. O pai de Davy sofria de depressão, então ele aprendeu a ser independente por necessidade, não por escolha. Ele abandonou a escola cedo, trabalhando sempre que podia, começando como assistente de um jockey de corrida. Foi essa ambição que o levou aos palcos. E Oliver mudou tudo. Sua interpretação astuta de Dodger lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Tony, comprovando seu talento antes mesmo de ser descoberto pela televisão. A banda vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, mas ao custo da própria fama. Jones tornou-se um ídolo adolescente, com suas ambições se resumindo a um sorriso e uma canção de amor. Mesmo projetos posteriores, seu álbum solo de 1971, Davy Jones, e sua icônica participação em The Brady Bunch, o mantiveram famoso, mas o limitaram criativamente. Nos bastidores, sua vida pessoal desmoronou sob a pressão. Seus 3 casamentos seguiram o mesmo padrão: intensidade, distância e exaustão. Uma agenda de turnês exaustiva os privou do tempo em família, a fama exagerou cada deslize e a solidão cresceu com a idade.
Em 29 de fevereiro de 2012, após cuidar de cavalos na Flórida, David Jones sofreu um ataque cardíaco. Ele foi encontrado pouco depois das 8 horas da manhã, mas não resistiu aos ferimentos. Faleceu aos 66 anos. E acredita-se que a causa da morte tenha sido doença cardíaca e anos de estresse acumulado. Suas cinzas foram levadas de volta para a Inglaterra e depositadas perto dos túmulos de seus pais. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 5 milhões de dólares, provenientes principalmente dos direitos autorais de longa data dos Monkees. Prova de que o garoto que escapou da pobreza através da música nunca escapou verdadeiramente do preço da fama. Peter Tork. No papel de Peter, o garoto inocente e gentil dos Monkees é retratado de forma vívida por meio de sua própria atuação. Em 1965, aos 23 anos, ele entrou para a série interpretando o personagem mais inocente. O que o público percebia como doçura e simplicidade rapidamente se tornou um rótulo do qual ele nunca conseguiu se livrar completamente. Nascido em 13 de fevereiro de 1942, M. Washington, D.C., com o nome de Peter Halston Thorkelson, ele cresceu em uma família intelectual influenciada por mudanças frequentes. O trabalho de seu pai levou a família de Detroit para a Alemanha, depois para Wisconsin, antes de finalmente se estabelecerem em Connecticut. Embora a música fosse incentivada, a pressão das expectativas intelectuais o fez sentir-se isolado desde cedo. Aos 9 anos, começou a ter aulas de piano, mas o ambiente restritivo incutiu nele uma solidão silenciosa que nunca desapareceu completamente. Quando os Monkees alcançaram a fama, vendendo mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, Tork percebeu que era famoso, mas sentia-se perdido. Após o fim da banda, o declínio foi rápido e irreversível. Más decisões financeiras, vícios e depressão roubaram-lhe a estabilidade, levando-o à beira da situação de sem-teto na década de 1980. Projetos como Stranger Things Have Happened, 1994, e a banda de blues, Choo Suede Blues, ofereceram-lhe algum consolo artístico, mas nunca lhe devolveram a fama que lhe fora tirada. Sua vida pessoal refletia problemas semelhantes. 4 casamentos ruíram sob o peso do alcoolismo, da dependência química e do distanciamento emocional. Seu relacionamento com os filhos tornou-se distante e a culpa continuou a atormentá-lo. Por trás do sorriso que os fãs ainda se lembram, havia um homem atormentado por dúvidas e um sentimento de fracasso na própria vida que a fama prometia. Em 2009, Peter Tork foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo raro de câncer que reapareceu agressivamente em 2018. Ele faleceu em paz no dia 21 de fevereiro de 2019, aos 77 anos, após uma década de luta tenaz e exaustiva. Ele foi sepultado em cerimônia privada e seu patrimônio líquido, estimado em 2 milhões de dólares, foi reduzido por despesas médicas. Rosemary como Millie Rudnick. Millie Rudnick, a mulher espirituosa que sempre causa confusão nos Monkees, é interpretada por Rosemary. Em 1965, por volta dos 43 anos, ela entrou para o elenco com décadas de experiência como atriz, profundamente enraizadas em sua voz. Sua presença era mais a de uma convidada do que uma lembrança de que a indústria do entretenimento tem uma memória muito longa. Nascida em 15 de agosto de 1923, na cidade de Nova York, seu nome verdadeiro era Rosemary Mazzetta, e ela cresceu em um ambiente de vaudeville, e não em uma família. Ela se apresentou aos 3 anos de idade, cantou em rádios nacionais aos 5 anos sob o nome artístico de Baby Rosemary, e sua infância transcorreu tranquilamente. Seus pais a pressionaram implacavelmente, transformando talento em sobrevivência e aplausos em obrigação. Enquanto outras crianças brincavam, ela trabalhava, viajava, treinava, e logo percebeu que o amor muitas vezes vinha com condições. O sucesso chegou até ela, mas lhe faltou descanso. Sua carreira abrangeu 9 décadas, consolidada por sua inesquecível interpretação de Sally Rogers no Dick Van Dyke Show, papel que lhe rendeu 3 indicações ao Emmy e um raro respeito para as mulheres de sua época. Os Monkees foram apenas uma parada em uma longa jornada que incluiu papéis em programas populares de televisão de Hollywood, posteriormente, dublagem em programas como The Garfield Show. Sua vida privada gradualmente se perdeu no silêncio. Ela se casou apenas uma vez, com o músico Bobby Guy, e quando ele morreu repentinamente em 1964, a perda a devastou.
Ela nunca se casou novamente. Depois disso, entrou em depressão, agravada pela morte de sua filha, uma ferida que ela nunca superou publicamente. A insônia e a ansiedade tornaram-se suas companheiras constantes, e o trabalho, sua única fuga da quietude. Rosemary faleceu pacificamente em casa, em 28 de dezembro de 2017, aos 94 anos, após deitar-se para descansar e nunca mais acordar. Seu patrimônio líquido, estimado em 5 milhões de dólares americanos, construído a partir de direitos autorais e um vasto legado no entretenimento, contrasta fortemente com sua imensa dedicação aos outros antes de ter a oportunidade de escolher o caminho que desejava. Henry Corden como Sr. Babbitt, o Senhor. Babbitt, o senhorio espirituoso que constantemente atrapalha a diversão dos Monkees, foi interpretado por Henry Corden. Quando a série começou em 1965, ele tinha 45 anos, trazendo décadas de luta para um papel construído sobre autoridade e irritação. Essa presença, breve, mas marcante, refletia uma carreira que ele já trilhava muito antes do início do programa. Nascido em 6 de janeiro de 1920, em Montreal, seu nome de batismo era Henry Cohen. Ele cresceu em uma família de imigrantes judeus que mais tarde se mudou para Nova York. Seus pais trabalhavam incansavelmente, deixando pouco tempo para conforto ou estabilidade. Ingressar na indústria do entretenimento significou enfrentar preconceito desde cedo, e a transformação pessoal tornou-se uma necessidade silenciosa, e não uma escolha. Esse compromisso moldou uma carreira definida pela perseverança e não pelo privilégio. Corden tornou-se um rosto familiar e, mais tarde, uma voz familiar, frequentemente escalado para papéis de vilão e personagens austeros. Sua contribuição mais duradoura veio quando assumiu a voz de Fred Flintstone, após a morte de Alan Reed em 1977, consolidando seu lugar na história da animação. Filmes como Os 10 Mandamentos, 1956, ajudaram a impulsionar sua carreira, mas prêmios de prestígio nunca vieram. Na vida real, a estabilidade sempre lhe escapou. 4 casamentos, cada um tumultuado à sua maneira, terminaram em exaustão emocional ou perda. Longas jornadas de trabalho e pressões financeiras corroeram os laços familiares, criando distância onde antes havia proximidade. Com o tempo, o isolamento se instalou, mesmo que sua voz permanecesse profundamente enraizada na cultura popular. Sofrendo de enfisema, a saúde de Henry Corden declinou progressivamente. Em 19 de maio de 2005, ele faleceu aos 85 anos em um hospital em Sherman Oaks, com sua esposa ao seu lado. Foi sepultado no cemitério da Missão de San Fernando, lembrado mais por sua voz do que por sua aparência. Seu patrimônio líquido, estimado em 2 milhões de dólares, encerrou a história de um homem cujas obras reverberaram por gerações, mesmo que seu nome tenha caído no esquecimento. Burt Mustin como Butler. Butler, um homem frágil que observava constantemente seus macacos, era interpretado por Burt Mustin. Quando a série começou em 1965, ele tinha cerca de 83 anos, tornando-se discretamente um dos atores mais velhos ainda em atividade na televisão. Cada aparição era como se ele estivesse vivendo momentos emprestados. Nascido em 8 de fevereiro de 1884, em Pittsburgh, Pensilvânia, com o nome de batismo Burton Hill Mustin, sua infância foi bastante comum e prática. Formou-se em engenharia civil, trabalhou com vendas e viveu uma vida profissional plena muito antes de Hollywood lhe dar atenção. Sua carreira de ator surgiu relativamente tarde, surpreendentemente tarde, somente após sua aposentadoria, quando as dificuldades financeiras o obrigaram a mudar de profissão em vez de seguir sua paixão. Sua carreira de ator começou aos 67 anos, idade em que a maioria das carreiras termina. Desde então, ele trabalhou incansavelmente, aparecendo em mais de 350 episódios de televisão, tornando-se um rosto familiar nos lares americanos da terceira idade. Seus papéis em Leave It to Beaver, como o do bombeiro Gus, e em The Andy Griffith Show, consolidaram sua imagem na cultura popular, enquanto a banda The Monkees adicionou uma marca discreta, porém significativa, a uma carreira construída sobre seu legado duradouro. Na vida real, a vida dele era mais estável do que a da maioria das pessoas. Ele se casou uma vez, em 1915, e viveu com a esposa por 54 anos, até a morte dela, em 1969. Quando ela morreu, o luto o deixou com um sentimento de vazio.
Por fim, Burt Mustin faleceu de causas naturais em 28 de janeiro de 1977, aos 92 anos, em um hospital da Califórnia. Seu patrimônio líquido, estimado em US$ 1 milhão americanos, refletia uma vida inteira de trabalho árduo, não uma fortuna inesperada. Um lembrete final de que Hollywood muitas vezes se lembra de rostos, muito tempo depois que as vidas por trás deles foram esquecidas. Ted DeCorsia como Barba Negra. Barba Negra, o personagem aterrorizante que aparece brevemente, mas é inconfundível entre os macacos, foi interpretado por Ted DeCorsia. Em 1965, aos 62 anos, ele se juntou à franquia carregando o peso de uma vida dedicada a interpretar papéis perigosos. Sua presença trazia uma sensação de antiguidade que transcendia até mesmo o próprio programa. Nascido em 29 de setembro de 1903, no Brooklyn, Nova York, Edward Gildia DeCorsia cresceu em meio à agitação da cidade. Ele descobriu sua voz no rádio, construindo uma carreira exclusivamente com base em sua voz, antes que uma difícil transição para o cinema o obrigasse a competir novamente. Ele era famoso por seus papéis frios e brutais em filmes como A Mulher de Xangai e Assassinato, rostos que aterrorizavam o público, mas raramente eram lembrados pelo nome. Trabalhou incansavelmente, mas permaneceu à margem da sociedade, construindo uma carreira moldada mais pelo estresse do que pelo triunfo. Sua vida privada desmoronou silenciosamente. Seus 2 casamentos terminaram em divórcio, e ele teve uma filha, mas a estabilidade familiar foi se deteriorando gradualmente à medida que o trabalho consumia seu tempo. Os papéis exigiam dureza, e com o tempo, essa dureza o acompanhou até em casa. Ted DeCorsia morreu em 11 de abril de 1973, aos 69 anos, de uma trombose cerebral, sofrendo um colapso em um lugar desconhecido para os vilões que um dia interpretou. Seu patrimônio líquido, estimado em dólares americanos, 200 mil, reflete décadas de trabalho não remunerado. Ele foi sepultado discretamente. Rip Taylor, no papel de Glick Glick, um personagem imprevisível que se infiltra nos Monkees como um caos controlado, foi interpretado pelo próprio Rip Taylor. Em 1965, por volta dos 36 anos, ele entrou para a série com a energia inquieta de um homem que aprendeu a sobreviver falando mais alto do que sua dor. O que à primeira vista pode parecer engraçado é, na verdade, um escudo protetor. E é muito pesado. Nascido em 13 de janeiro de 1931, M. Washington, D.C., com o nome verdadeiro de Charles Elmer Taylor Jr. Sua infância foi marcada por perdas e medo. Seu pai, um músico, morreu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Sua mãe era enfermeira e seu pai nunca voltou para casa. Viver em um orfanato o sujeitou a abusos. O humor se tornou seu escudo, pois o riso era a única maneira de ele se manter com os pés no chão. No palco, ele explodia. Confetes voavam por todos os lados. Aquele bigode tornou-se lendário. Ele foi coroado Rei do Brilho, participando com entusiasmo de programas como Hollywood Squares e The Gong Show, aparecendo às vezes milhares de vezes na televisão e em casas noturnas. Por trás do glamour e do brilho, a pressão para manter a fama nunca cessou, e o silêncio tornou-se aterrador. Sua vida pessoal continuou repleta de dificuldades. Seu breve casamento com Rusty Rowe terminou prematuramente, deixando-o sem filhos e sem um lar estável. Ele teve um relacionamento longo e afetuoso com Robert Fortney, mas as circunstâncias da época o obrigaram a mantê-lo em segredo. O constante esconderijo o exauriu. Rip Taylor morreu em 6 de outubro de 2019, aos 88 anos, após sofrer insuficiência cardíaca congestiva, consequência das convulsões que o debilitaram em seus últimos dias. Suas cinzas foram lançadas ao mar no Havaí. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 3 milhões de dólares após décadas arrancando risos. Mas o homem escondido sob o papel brilhante faleceu tranquilamente, finalmente encontrando o descanso eterno sem precisar mais atuar. Ron Masek como o Conde. O Conde, uma figura digna, calma e silenciosamente imponente dentro dos Monkees, é interpretado por Ron Masek. Em 1965, por volta dos 32 anos, ele assumiu o papel com um estilo simples e contido, enquanto outros gravitavam em direção ao caos. Era um tipo de atuação que raramente chamava a atenção, mas deixava uma impressão duradoura. Nascido em 1º de julho de 1936, em Chicago, Illinois, Masek cresceu em uma família da classe trabalhadora perto do Comiskey Park, vivendo mais em um ambiente rotineiro do que em um mundo de sonhos.
A vida seguiu seu curso com disciplina, estudos, serviço militar e responsabilidades, antes que a ambição tivesse espaço para se desenvolver. A atuação veio depois, não como uma rebeldia, mas como uma decisão forjada pela paciência. Sua carreira progrediu de forma constante. Os Monkees o apresentaram à televisão, mas foi somente anos depois que ele alcançou amplo reconhecimento por seu papel como o xerife Mort Metzger em Assassinato por Escrito. Um papel que trouxe calor, autoridade e um humor sutil ao personagem. Suas aparições em Além da Imaginação, The Twilight Zone, e centenas de comerciais lhe renderam o apelido de Rei dos Comerciais. Um título construído com base na persistência e não na ostentação. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, a vida privada de Massac tem sido notavelmente estável. Ele se casou com Kay Nabies em 1961 e juntos criaram 6 filhos, construindo uma família que durou mais de 6 décadas. Embora sua carreira tenha começado tarde e exigido trabalho incessante, sua família sempre foi um forte sistema de apoio, ajudando-o a aliviar a pressão nos sets de filmagem e estúdios. Ron Massac faleceu de causas naturais em 20 de outubro de 2022, aos 86 anos, poucos dias após a morte de sua companheira de longa data, Angela Lansbury. Seu patrimônio líquido, estimado em US$ 1 milhão americanos, proveniente de trabalhos na televisão, cinema e publicidade, reflete uma vida de dedicação estável, em vez de extravagância. George Firth, como Ronnie Farnsworth. Ronnie Farnsworth, um personagem tímido, desajeitado e quieto dos Monkees, é interpretado por George Firth. Em 1965, aos 34 anos, ele assumiu o papel com mais contenção do que ostentação. Foi um tipo de atuação que revelou algo profundamente perturbador. Nascido em 14 de dezembro de 1932, em Chicago, seu nome verdadeiro era George Schweinfurth. Ele cresceu em uma família estável, recebeu educação formal e teve uma criação disciplinada, mas a pressão ainda o acompanhava desde muito jovem. Ele esperava o sucesso. Escolheu o caminho certo e provou que sua ambição era justificada. Estudou na Northwestern e na Columbia, mas o conflito entre atuar e escrever criou uma luta constante que nunca foi totalmente resolvida. Apesar de ter participado de inúmeros papéis na televisão, seu verdadeiro reconhecimento veio do trabalho nos bastidores. Seu trabalho, Company, lhe rendeu um prêmio Tony, enquanto o musical descontraído We Roll Along mostrou o quão frágil pode ser o sucesso. A fama nunca lhe trouxe conforto. Escrever exigia solidão, enquanto atuar demandava atenção pública. O conflito alimentou a ansiedade, que acabou levando à depressão. No fundo, Firth mantinha sua vida privada em segredo. Ele só se assumiu gay para aqueles em quem confiava, um fato moldado por uma época que desprezava a honestidade. Ele costumava brincar sobre evitar entrevistas, mas por trás desse humor havia isolamento emocional e exaustão, agravados pelas dificuldades de superar o vício. George Firth faleceu em 11 de agosto de 2008, aos 75 anos, vítima de uma infecção pulmonar após anos de declínio silencioso. Seu patrimônio líquido, estimado em dólares americanos, 850 mil, era o legado de um talento brilhante que nunca alcançou a estabilidade financeira. Ele deixou para trás palavras, personagens e música, mas carregava dentro de si a solidão de um homem que passou a vida tentando se explicar através da arte, e não da própria vida.